existe na subjetividade humana uma necessidade de afeto, uma necessidade que é intrínseca, né, de afeto e de cuidados. Nós somos uma espécie. Por que que existe essa? Qual é a base, né? Qual que é o fundamento dessa necessidade intrínseca? Essa necessidade intrínseca se baseia na nossa fragilidade. Nós, enquanto espécie, somos muito mais frágeis comparados, por exemplo, com outras espécies de mamíferos. Vamos chamar aqui uma espécie dessa para a gente fazer a comparação. Por exemplo, quando a gente pensa nos equinos, a gente pensa aí nos cavalos, né? Quando a gente pensa num animal, por exemplo, como a girafa, são animais de grande porte, que quando nascem, por exemplo, já nascem caminhando. Então eles já vão construindo ali o seu senso de independência segundos após o parto. Já com a espécie humana, isso é completamente impossível. Nós nascemos totalmente dependentes de afeto, dependentes de cuidar. A psicologia, algumas psicologias reconhecem isso, né? O quanto o afeto é estruturante da personalidade, o quanto o afeto é estruturante da saúde do indivíduo, da sua subjetividade. Afeto e cuidado. Quando a gente visita, por exemplo, um autor como Donald Winnicott, né, ele vai falar lá da boa maternagem, da maternagem suficientemente boa, o quanto ela é importante para a estruturação da subjetividade, da personalidade, das emoções. A gente traz, por exemplo, a terapia dos esquemas, ela vai dizer a mesma coisa. Os padrões esquemáticos disfuncionais do adulto estão fundamentados nas lacunas emocionais da infância. Então, o afeto e o cuidado, ele é fundamental, ele é estruturante de nossa subjetividade. Por isso eu coloquei aí a intrínseca necessidade de afeto e de cuidado. Então nós estamos, para usar uma palavra aqui não muito politicamente correta, mas nós estamos aí, digamos, no quadro da normalidade. Nesse sentido, nós somos construídos, apesar disso, né, nós somos construídos para a independência afetiva. O ideal, eu coloquei aí, o ideal da independência afetiva. O ideal é o quê? Passadas as primeiras etapas da construção subjetiva, sobretudo a infância e adolescência, supridas essas necessidades básicas de afeto e de cuidado, o ideal é que esse desenvolvimento emocional vá avançando para níveis de funcionamento independente. Apesar dessa necessidade intrínseca, o que se espera do adulto, né, é que na vida adulta ele consiga gerenciar a falta, ele consiga gerenciar a carência, porque nem sempre esse cuidado, nem sempre o cuidado, nem sempre o afeto estão disponíveis. A gente sabe que existem várias circunstâncias da vida em que carinho, reciprocidade, afeto, cuidado, existem circunstâncias da vida em que essas coisas não estão disponíveis, né? Então, o ideal é que essa construção humana resulte num adulto saudável que saiba gerenciar de modo funcional, de modo saudável, momentos de ausência, momentos de carência, momentos em que o afeto e o cuidado não estão disponíveis. Entretanto, o que é que a gente vê? A gente vê o contrário. A gente vê muitos adultos cuja construção resulta em profundos níveis de dependência afetiva, da dependência dos outros, da dependência de carinho, de atenção, de afeto e, sobretudo, de cuidados. O que é, então, o transtorno da personalidade dependente? O transtorno da personalidade dependente diz respeito a uma personalidade que, em seu processo de estruturação, se formatou de tal modo que se padronizou a carência afetiva. Essa personalidade não consegue funcionar mais, ela não consegue gerenciar a ausência de afeto e de cuidado. Isso não é num momento ou no outro da vida. Essa personalidade se estruturou
para funcionar assim de todo modo. E que relação isso tem com a ansiedade? Veja, total relação com a ansiedade, porque a reação da ausência de afeto para essas pessoas produz reações ansiosas, né? Ela lida de modo ansioso para sanar a ausência de afeto. Aí ela vai se meter em todo tipo de relação, essa é a fonte dos padrões de submissão que eu vou mostrar para vocês. Essa é a fonte, por exemplo, da falta de critério para escolher parceiros, a urgência e, na maioria das vezes, o desespero para se apegar a uma relação depois da outra, porque ela não se concebe intervalos, exatamente porque ela não consegue ficar só. Então, essa é a personalidade que se estruturou, né, de algum modo, aí vão contar fatores genéticos, vão contar as experiências primitivas dessa pessoa, o conjunto dessas variáveis é que estão presentes na estruturação desse padrão de personalidade que nós chamamos de transtorno de personalidade dependente.